Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14, Paulo começa com uma confrontação aos irmãos de Gálatas, dizendo: vocês estão fascinados, vocês estão malucos? Por que vocês estão deixando o evangelho do Cristo, e estão deixando a cruz do Cristo para seguir o caminho da lei? De novo, aquele velho problema que nós já temos conversado aqui durante esse tempo. Os irmãos de Gálatas estavam deixando a salvação pela fé e acreditando que a salvação vinha pelas obras. E Paulo vai dizer: não, vocês não receberam a salvação pela pregação da lei, mas sim pelo Espírito. E vocês receberam isso através da pregação da fé, ou seja, salvação é um ato de fé. Eu creio que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador e por isso eu sou salvo. A salvação não é fruto de uma série de coisas que eu faço para ser. E aí Paulo ele vai ser brilhante, porque ele vai usar um exemplo que aconteceu na história, que é o exemplo de Abraão. Ele vai dizer: olha o que aconteceu com Abraão. Abraão foi chamado por Deus e começou a caminhar com Deus, e a Bíblia diz que Abraão foi justificado perante Deus, não por suas obras, porque na verdade, na época de Abraão nem tinha lei, a lei vem 400 anos depois de Abraão, com Moisés e tudo mais, mas Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, ou seja, Deus chamou Abraão e disse: vem Abraão, vem, sai da sua terra e vai para uma outra terra. E a fé que brotou no coração de Abraão fez com que Abraão seguisse e cresce em Deus e confiasse e seguisse a Deus. Então ele fala: olha o que aconteceu com Abraão. Abraão foi justificado por sua fé em Deus e não pelas obras da lei. E aí por que ele usa o exemplo de Abraão? Porque todo israelita se considerava filho de Abraão. Então Paulo está dizendo: vocês não são filhos de Abraão, então vocês precisam entender que vocês têm essa questão da fé no DNA de vocês. O chamado do povo de Israel, que Abraão é o patriarca da nação de Israel, é um chamado de fé e não um chamado da lei. A lei vem depois, mas o primeiro pacto de Deus com o seu povo é o pacto de fé, é um chamado de fé. Mas só que aí tem um problema quando ele usa um exemplo de Abraão, porque os gentios que tinham se convertido, eles não eram do povo de Israel. Então, como é que eles poderiam se chamar filhos de Abraão se eles não eram israelitas? E era por isso que os judaizantes estavam dizendo: olha, para vocês serem herdeiros do Cristo, para vocês serem salvos, vocês precisam se tornar israelitas. Vocês precisam ser filho de Abraão e por isso vocês precisam se circuncidar e se submeter debaixo da lei. Só que aí Paulo está dizendo: não é isso. Filho de Abraão é todo aquele que crê, porque Abraão é pai de uma nação, mas ele é pai de uma nação por fé, porque o chamado de Deus começa com fé. E aí Paulo é fantástico, porque ele abre o leque, ele diz: todos aqueles, mesmo que seja gentil, mas que crê em Deus, se torna filho de Abraão, porque Abraão também creu em Deus, e é por isso que Abraão foi justificado. E dessa forma, vocês também serão justificados pela fé e se tornarão filhos de Abraão. Pela fé. Não precisa ser uma questão étnica, não precisa da circuncisão, não precisa se tornar um judeu para ser filho de Abraão, mas vocês precisam apenas crer. E quem é filho de Abraão faz parte do povo de Deus. E Abraão apontava para Cristo, apontava para Jesus Cristo, que seria o Salvador de Israel. E aí é interessante que Paulo vai dizer que a lei nos coloca sob maldição, porque a lei evidencia o pecado. E ela revela o pecado que há em mim, e ela revela também algo que eu preciso fazer para não pecar, ao mesmo tempo que eu não consigo, porque se eu tentasse à risca seguir a lei, em algum momento eu quebraria. E na lógica da lei é o seguinte: se você quebra um ponto da lei, você quebrou todas as leis. Não importa, você já se tornou irrepreensível. Você já se tornou repreensível, na verdade. Então Paulo está dizendo que a lei nos coloca sobre maldição. Ele diz: você quer tentar seguir a lei? Ok, mas você vai estar sob maldição. E aí o apóstolo vai dizer que Cristo se fez maldito por nós. Ou seja, ele assume esse desafio e esse peso da lei perante Deus para nos salvar. Então a nossa fé de que o sacrifício de Cristo é suficiente e o sacrifício de Cristo saciou a justiça de Deus,
e cumpriu toda a lei que eu nunca conseguiria cumprir, essa fé faz com que eu me torne salvo e produza em mim os frutos da salvação. Porque uma coisa interessante, a fé cristã não é uma ação passiva, não é algo passivo, não é algo abstrato, mas a fé cristã, ela é viva, ela é uma certeza sólida, uma convicção absoluta que produz obras e obras de salvação, mas obras que só são possíveis de serem realizadas a partir da fé. E sem fé não é possível realizar as obras da salvação, ou o que a gente pode chamar, e que Paulo vai chamar aqui mais para frente, de fruto do Espírito. Então aqui Paulo está nos convidando a embarcarmos nessa jornada de fé, assim como Abraão, que antes da lei, e antes mesmo de conhecer ou saber quem era Deus, ouviu Deus chamá-lo e dizer: Abraão, sai da sua terra e vai para uma outra terra, a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. E Abraão creu, e porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado por sua fé, e não pela obediência à lei, e não pela tentativa de cumprir a lei de Deus, mas sim por confiar, pela fé em Deus.